Jesus. O Senhor é o único digno de toda a honra, de todo louvor. Por isso aqui estamos nessa noite cultuando a Ti. Porque não há Deus que faça frente ao Senhor. Porque o Senhor é o único ser vivo. O resto é utopia. O resto é imaginação dos homens. O Deus vivo é o Senhor. O Senhor mesmo disse através de Isaías que fora do Senhor não há Deus. E nós somos provas vivas, temos testemunho de que realmente o Senhor é um Deus vivo, que sempre está junto conosco, em todos os momentos bons, momentos difíceis. Jamais o Senhor abandona ou decepciona aqueles que o procuram. E eu estou aqui nessa noite mais uma vez, Pai, dependendo do Seu grande Espírito Santo. Esse pobre vaso, peço que o Senhor tome-nos, nossos pensamentos, nossas intenções, tudo, Pai. E que o Senhor venha, através do Seu Espírito Santo, trazer a palavra ao coração do eleito, Pai. E que essa palavra ela tenha livre curso em nosso meio. Que possamos sair daqui ajudados, com nossa fé edificada sobre essa rocha inabalável que é a Sua palavra. Portanto, nos ajuda, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Mais uma vez, estamos aqui, né? Como diz aquele hino, ainda estou aqui. Ainda estou aqui. E não é porque eu quero. Ah, mas eu quero. Ninguém quer. O profeta diz que a nossa tendência é se afastar, é correr. É porque Ele que quer. Amém? João 17, 17. Já foi lido isso aqui ou não? É. Vamos continuar na unidade? Amém? João 17 e 17. A oração sacerdotal. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. E que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pois eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes, olha irmãos, que privilégio, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém? Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Pode se assentar.
Vamos continuar aqui sobre unidade. Precisa 10 horas mais ou menos. 10 horas para nós dar uma pincelada sobre unidade. Tem muita coisa aqui. E o trabalho do Evangelho é isso. É unificar. Nos levar a um ápice de fé, porque sem unidade não tem arrebatamento. Pode ter, mas para aquele que está unido em Cristo. O profeta diz que enquanto a Eva estava em Adão, ela não caiu. Ela nunca foi enganada. Mas quando ela foi tirada, separada de Adão, aí é onde que aconteceu a queda. Porque se nós observarmos na natureza, todos os animais, eles foram criados em pares. O galo, a galinha, o boi, a vaca, e assim sucessivamente, né? Quando chega no ser humano, encontramos que Deus faz o homem. O homem. E encontramos que a Bíblia nos narrando que ele se sentia só ali, né? Vendo todos os animais ali com suas companheiras. E ele se sentiu só. E então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei ele uma adjutora. Isso que eu estou narrando Gênesis, né? E então fez cair um profundo sono. Você imagina quanto mais ou menos que Adão dormiu para Deus fazer esse trabalho? Mais ou menos 3 dias. Se nós observarmos por tipos, seria mais ou menos. Porque foi mais ou menos isso que aconteceu com o segundo Adão. Foi ou não foi? E então encontramos que ali foi tirada, a Bíblia diz, uma das costelas, né, de Adão, e fez a Eva. E quando ele se acorda, ele volta do seu sono, então ele fica feliz de ver que ali estava uma adjutora. Mas até então, Adão era uma unidade, como se diz, composta, é isso que se expressa, né? Unidade composta. Espírito feminino e ao mesmo tempo o masculino estava nele. Eu quero que você vá, eu vou bem calmo aqui, irmãos. Mas que isso seja como as garoas que deu essa semana aí, né? Viu que calou na terra, fez barro aí, né? Mas que isso aqui possa calar no seu coração. Amém? E o profeta diz que quando Eva caiu, encontramos agora todo o percurso, o trabalho que Deus veio fazendo para redimir Eva de novo. E esse acontecimento se resumiu ali na cruz do Calvário. Quando o segundo Adão, ele foi levado à cruz do Calvário, e Deus o fez, porque a morte, você pode observar, para Deus não existe morte. Se Ele é a vida, a morte ela é absolvida pela vida. O que aconteceu ali, na cruz do Calvário, na realidade, Jesus dormiu. Vamos dizer uma expressão, porque a palavra morte significa separação, e Jesus não se separou de Deus, Ele continuou, Ele era o próprio.
Um corpo ficou adormecido ali na sepultura por 3 dias, por isso que o salmista diz: o meu santo não verá corrupção. Inclusive, todos compravam a sepultura, Jesus não comprou sepultura. Ele pegou um túmulo emprestado, porque sepultura quem compra é para ficar lá. Jesus pegou emprestado porque ele sabia que ao 3º dia, todo o curso foi tomado ali. E aquele dia na cruz do Calvário, por que não furou a coxa, o pescoço, mas furou o lado com uma lança? E o profeta diz que foi ali que saiu a noiva, a segunda Eva. E como nós, recapitulando ontem à noite, é esse o trabalho do Evangelho, é nós voltarmos ao nosso estado original. Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação havia para Eva, enquanto ela estava em Adão. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É esse o trabalho. A unificação. Porque, se nós observarmos, unidade quer dizer união. Há várias coisas que se unem e elas se tornam unidade. Por exemplo, a unidade militar. Digamos assim, o exército. Há milhares de soldados ali. Mas nós dizemos o quê? É uma unidade militar. Ministério da Defesa. Ali está composto vários números de soldados, agentes. Mas aquilo se relaciona a uma unidade militar. Amém? Vocês estão compreendendo? O profeta nos diz que quando uma vez um imigrante chinês ele veio para a América, e como a língua dele é diferente do inglês, né? Então ele abriu uma lavanderia. Mas como que ele ia se comunicar com os clientes se ele não tinha, ou não sabia falar o inglês? Então ele achou um método ali. Picou um monte de papel ali, né? Chegava você lá com a sua roupa para lavar. E daí você deixava a sua roupa ali e ele pegava um pedaço, aquele retalho de papel, e ele rasgava no meio. E ele ficava com um pedaço e o outro dava para o seu cliente. E então ele terminava de lavar a roupa e, quem sabe, dobrava ali, colocava aquele pedaço de papel junto com a roupa daquele cliente. E assim sucessivamente com todos os clientes. E agora acharam qual é a roupa quando alguém vinha? Não, aquela lá é a minha. Então dá o teu papel aí. Vamos ver. Ia lá, pegava aquele pedaço de papel. Se encaixasse os papéis que se encaixasse exato, então ele entregava, porque aquela realmente era a roupa do seu cliente. E o profeta diz o quê? Isso é Cristo e a noiva. É nós e a palavra. Hoje ainda eu pregava ali no rádio. Não existe, irmãos. Não existe a pessoa querer um céu se não haver uma unificação, um encaixe com a palavra. A pessoa pode adquirir os bens, os favores. Porque a Hebreus 6, a mesma terra que embebe a chuva e produz o trigo, também produz abrolho.
Mas quando se fala em arrebatamento, é diferente. Tem que haver um encaixe da palavra na totalidade. Porque senão a pessoa está incluída em Mateus 7:21, aonde vão chegar e dizer: mas Senhor, nós não curamos, nós não profetizamos, nós não desfrutamos dos dons, das bênçãos, dos benefícios da chuva. E Deus dirá abertamente para ele: apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade. Porque tem que haver uma sincronização para a salvação com 100% com a palavra. Amém? Vamos indo aqui. Hoje eu vou ler um pouquinho a mensagem. Eu creio que é 110, né? Vamos ver aqui. Tem bastante coisas aqui para nós meditarmos nessa noite. Porque qual é o objetivo de Satanás? É dividir aquilo que Deus uniu. Esse é o trabalho dele. Porque é um contraste, é um enfrentamento dos dois poderes entre Deus e Satanás. É uma guerra, né? Eu ouvi uma expressão de um pregador, ele, na sua mensagem, ele dizendo: é engraçado que se a Bíblia dissesse assim, ó, todas as mulheres cortem seus cabelos, vocês cortem seus cabelos, tem que cortar o cabelo, pois Satanás ia trabalhar para vocês não cortar, porque ele é uma oposição, não é assim? É o trabalho dele. Então, o trabalho dele é dividir aquilo que Deus uniu. Porque o relacionamento de Cristo e a igreja é um casamento, a união invisível da noiva, o profeta pregou. É um relacionamento de Cristo e a noiva. E o que Satanás quer fazer? É atrapalhar esse relacionamento entre Cristo e você. Que você faz parte do corpo da noiva. Nós vamos aqui na mensagem. No parágrafo 110, o profeta diz o seguinte, ó. Vê, isso não foi aquilo. Deus não trata com uma pessoa em um grupo. Não trata com você em uma organização. Ele trata com você como um indivíduo. Por isso que cada um tem que buscar a ter uma experiência pessoal com Deus. Teu pai não te salva, tua mãe não te salva, teu tio não te salva, teu avô, ninguém, um não pode salvar o outro. É uma coisa individual, é você e Deus. Por isso que cada um tem que buscar obter essa experiência com Deus. E ele diz, um indivíduo, individualmente, somos batizados com o Espírito Santo, coletivamente somos batizados no corpo quando somos batizados com o Espírito Santo, individualmente. Cada um é batizado com o Espírito Santo. Deus tratando com cada um, aquele foi o seu propósito. Veja. Os espalhou sobre a terra para que ele pudesse tratar individualmente com eles. Quero que você observe aqui. É maravilhoso, eu às vezes me empolgo em saber que nós temos um profeta. O profeta, ele esmiuça todas as coisas e nos traz mastigadinho, né? Por que Deus espalhou os povos na terra?
Por que que Deus separou Caim, tirou ele de junto com seu pai, com sua mãe, mandou ele lá, terra de Nod, né? Tudo é propósitos. E o irmão Brana vem e diz aqui, ó. Mais uma vez, o que aconteceu? Deus teve que separar o povo de Caim do povo de Sete. Ele mandou Caim ir embora. Ele o separou para que então ele pudesse tratar com a sua igreja. Observe, Caim estava separado. Observe, Deus separou o diabo, Caim da Eva, de Sete, o santo de Adão. O que ele fez? Por que ele fez isso? Através de um ato ilegal, essa mulher vivendo com alguém mais, ela trouxe um filho. E Deus separou aquele filho em suas gerações do seu justo santos homens, seus filhos. E a mesma coisa hoje, separados, e eles se encontram. E eles não estavam em unidade, eles não puderam ter nenhuma unidade. Por quê? Pode a noite ter unidade com o dia? Pode um crente ter a unidade com o infiel? Por isso que eu falei e volto outra vez. Se a pessoa ainda sente aquele gosto, aquele prazer, aquela alegria de ele ter companheirismo e conviver, o que eu estou falando é um relacionamento com o ímpio, aquilo é gostoso, tem coisa estranha ali. Tem coisa estranha ali. Porque nós não falamos a mesma língua. Nós não falamos a mesma língua. Tudo é diferente. É como a águia e a galinha, é diferente, não adianta. Pode um homem que crê em toda a palavra de Deus ter unidade com eles, que simplesmente crê em parte da palavra de Deus? Deus quer separado. Agora, nós observamos, o Senhor não está falando sobre unidade. Sim, já estamos chegando aqui. É isso aqui. Porque é o que o irmão Branda pregou nessa mensagem. Agora Caim era filho de Eva. Não de Adão? Não de Adão, era filho de Eva. E ela disse, tive um filho, porém Sete era filho de Adão. E Deus o separou porque não podia permitir, porque eles se corromperiam um com o outro. Os filhos do mal de Caim corromperiam os bons filhos de Sete. Veja, isso é correto. Agora observe, você vê a astúcia do diabo. E o diabo pode morrer os corpos, mas os espíritos eles continuam trabalhando da mesma forma. Eu quero que você observe aqui, ó. E o mesmo e velho diabo que fez com que Eva descresse em uma palavra de Deus, ele disse para se separarem um do outro e viverem diferentes cada um. Aquele mesmo diabo entrou no meio deles e os ajuntou outra vez. Se você captou, a congregação diz amém. E ele os ajuntou outra vez sobre uma falsa união. O plano de Deus, o que aconteceu? Como ele fez isso? Você vai em Gênesis capítulo 6. Quando que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Até um certo determinado tempo eu não entendia. Mas não era tudo gente. Os filhos de Deus, será que era algum anjo celestial? Por isso que é bom ter um profeta, irmãos. Eu me alegro. A mente dominacional jamais consegue esmiuçar isso para nós, porque para você compreender o Apocalipse, você tem que compreender o Gênesis. Que você não pode entender o final da história sem pegar o início dela. E vir na sequência para você poder entender. Como é que você vai saber o final do filme? Sem antes você assistir o início. E tudo que acontece aqui no Apocalipse é o que veio de lá.
que está sucedendo nesse exato momento no mundo em que nós estamos vivendo. Irmãos, uma coisa muito importante você se inteirar em ver os acontecimentos, o nosso mundo político, o rebuliço que ele está vivendo, as nações, os acontecimentos, as novas leis criadas, os combates que se dá, tudo isso ali, ó, é a Bíblia se cumprindo, e nós temos que estar de olhos abertos. A Bíblia diz que a nossa redenção, ela está próxima quando as coisas acontecerem. E daí a gente se pergunta, mas que coisa? Eu não estou sabendo. Sim, nós temos que se inteirar, porque tudo vai se cumprindo. Então nós observamos aqui, ó, que em Gênesis 6, os filhos de Sete, e até então eu não entendia, um determinado tempo, isso foi tempo, eu lia Gênesis, mas como isso? Mas não é tudo gente, não são todos seres humanos. Mas a Bíblia, ela é bem enfática em colocar cada coisa no seu devido lugar. E Jesus vem e diz, existem filhos de Deus e filhos do diabo. Paulo enfatiza mais, né? Filho de Caim, filho da serpente, clareando mais ainda, né? Jesus vem e diz para aqueles fariseus, vós tende por pai o diabo, porque antes de vós já aconteceu isso, quer dizer, existia filhos lá. A massa humana, os 16 elementos é tudo igual. Porque o diabo não tem poder para criar corpo, ele não consegue fazer isso. Por isso que Eva lá chegou e disse, alcancei um varão de Deus. Claro, os 16 elementos, sim. Mas e a natureza? Aí é que está a questão. E como se identifica um filho de Deus, uma filha de Deus? Aonde? É por massa humana? É você porque é mais branquinho, é você porque é mais altinho, é você porque... Não, não é dessa forma. É pelo calibre de fé genuína que está nele e nela. Se a pessoa testifica, eu sou filho de Deus, mas nega a palavra, então isso é errado. Filho de Deus, ele coroa a palavra com amém em todos os versículos. Amém, é isso aqui, amém. Batismo em nome de Jesus para perdão dos pecados, amém. Só não fica ali na dúvida. Em nome de Jesus. Está compreendendo, irmão? Então os filhos de Deus viram os filhos de Sete, que representado na linhagem de Sete, era filho de Adão, filho de Deus. Viram as filhas dos homens, os filhos de Caim, quão belas eram elas. Eles caíram por eras. E eles se uniram outra vez por causa da beleza, elas eram bonitas para se ver. Esse mesmo Espírito está em plena atividade nesse exato momento que nós estamos vivendo. Porque Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Os mesmos Espíritos trabalhando da mesma forma hoje. Só que lá era uma coisa literal, aqui uma coisa espiritual. O que a mulher é representada na Bíblia? Igreja. E se você observar quão belas são, não é assim? As denominações não são bonitas? Olha o trabalho denominacional. É bonito, é admirável. Você vai no centro ali, ó. Os nossos queridos amigos, vamos dizer, Jeová, eu admiro. Quem deveria estar fazendo aquilo era nós. Que trabalho bonito. Seus templos, seus programas. É lindo, é de apaixonar mesmo, olhando com os olhos naturais. Mas quando se olha na questão quesito palavra, aí muda a coisa.
Aí muda a coisa. Porque as filhas dos homens representam hoje as denominações. As denominações com seus dogmas, suas doutrinas erradas, introduzindo incredulidade, porque uma pessoa, o profeta mesmo disse isso, porque que ele disse, eu nunca bati contra as pessoas são boas, o problema é o sistema, quando ele é impregnado na pessoa. Por isso que se você pega uma pessoa que nunca conheceu nada de Bíblia, é coisa mais boa de pregar para ele. O ruim de pregar e difícil, dá combate e a resistência, é quando você pega uma pessoa que ele é bom de Bíblia. E ele sabe. Por quê? Porque o espírito laodiceano está nele. E eu quero que você observe aqui, ó. Quero que você observe uma coisa aqui, ó. Apocalipse 2. São 7 períodos da igreja. Os elogios que Deus dá. Porque ali é o quê? É o relacionamento da noiva com o noivo. Você tem Bíblia aí? Quer abrir Apocalipse capítulo 2? A primeira carta do noivo para a noiva de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e eu sei o teu trabalho, eu sei da tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e o reconhecimento de Deus, né? E tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Vamos indo? Mas daí o que ele diz? Mas tenho, porém, a reclamação. Porque o que quer dizer Éfeso? Alguém me ajuda aí? Éfeso quer dizer, eu sei que um dos quesitos é relaxado, né? É relaxado, né? Você sabe o que é relaxado? Você não pode ser relaxado com uma coisa que você não tem. Eu relaxo com o meu carro, por exemplo. É porque eu tenho um carro. Eu não lavo ele. Eu não cuido dele. Eu relaxado com a minha casa, porque eu tenho uma casa. E Éfeso quer dizer, foi relaxado. Porque eles obtiveram, a igreja primitiva obteve todo aquele poder, tudo aquilo no Pentecostes. E veio. Mas daqui a pouco aquele relacionamento começou a ficar num estado de relaxado. Vocês compreendem? Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira
caridade, teu primeiro amor. E não é assim. Vamos trazer para um casamento, um relacionamento, matrimônio. Como é que começa o primeiro amor? Cafezinho na cama, é beijinho aqui, é abraço ali, é carícia, ele penteia o cabelo dela, ela faz um pudinzinho, não é assim? Um Chico balanceado. Ele sai e volta com a rosa na mão, olha para ti, não é assim? Para ti, querida. E as mulheres gostam de ganhar rosa mesmo, né? E é elogio, e eu te amo, e atenção, e ansiedade. Não vê a hora de chegar às 6 horas, ele está chegando do serviço, eu vou encontrar ele. Ou vice-versa, não é assim? Primeiro amor. Mas daí o que acontece? Vai passando o tempo. Por isso que aqui há um conselho. Que nós somos instruídos. Graças a Deus pela palavra. Quando você lê os cantares de Salomão, é o relacionamento nosso com Deus, é ali, a noiva, você vê aqueles elogios, aquelas declarações de amor, é o relacionamento da noiva com o noivo. Voltando no natural, com o passar do tempo, se não, o que eu estou dizendo assim, porque eu conheço casamentos de pessoas idosas, e ainda existe um beijo na boca dele. Ainda existe um abraço. Ainda existe uma atenção, existe um carinho. E já vimos outros casamentos que com 6 meses já sai prato quebrado, panela amassada. É real ou não é, irmãos? Se nós não sermos realistas. E é o porquê? O relaxamento. O desleixo, as coisas, elas vão se tornando comuns, e aquilo vai indo para a banda do quê? Da unidade, porque casamento quer dizer união, mas quando chega num nível desse, já não é mais casamento. É aturamento, não é assim? Irmãos, eu estou tipificando isso aqui no natural, porque é a grande realidade para você captar o espiritual. Lembra que ontem nós falamos na igreja, que alguns não estavam? E na vigília à noite, e a gente vê o reflexo, irmãos, isso aqui, o cotidiano, do tão relaxamento, digamos, vamos falar assim. Há 20 anos atrás, se convocasse a igreja para orar, 95 a 98% comparecia na oração. Isso é unidade de espírito. Isso é comprometimento com as coisas espirituais. Mas o desleixo, as coisas se tornaram comum, tem coisas mais. Porque quando o casamento está nesse nível assim, se um vai falar, o outro não, espera um pouquinho, depois eu falo contigo. Quer dizer, qualquer coisa supérflua tem mais importância do que aquilo que o seu amado quer falar, ou sua amada. E trazendo no lado espiritual não é diferente, vai quebrando aquela união, aquele elo do noivo com a noiva, porque você é parte da noiva.
E vai esfriando. E vai virando um relacionamento, entre aspas, fictício. Mas não existe mais sentimento. E a pessoa passa a viver um casamento de obrigação. Bom, transparecer algo que realmente não é. Essas situações que está acontecendo. E não existe aquela gratidão, aquele reconhecimento, aquela importância para aquilo que realmente é real, que deveria ser primeiro. A igreja natural lá atrás, ela começou assim, dedicada, mesmo em seus rituais, como oferecer seus sacrifícios ali, havia sentimento. Mas abra a sua Bíblia aí no livro de Malaquias. Você tem Bíblia? Se você não tem, por favor, anota ali, vamos encomendar a Bíblia. Porque a Bíblia é a arma do cristão, né? Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Olha aqui, ó. Como virou um verdadeiro relaxamento. Um desleixo, uma coisa comum, sem sentimento. E Deus está falando para quem? Para os incrédulos? Para os pagãos? Não, está falando para os seus. Ele está chamando a atenção dos seus. Malaquias 1:6. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Ele está reclamando. E se eu sou o Senhor? Ele é teu Senhor? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Você sabe que quando, voltando aqui, quando no natural, quando a coisa torna-se comum, vai o temor reverencial, vai o respeito, foge. E vai quebrando aquela unidade. Porque quando você vê um jovem casando aqui no altar, o ministro lê a Bíblia, aonde que diz? E deixar o homem, pai e mãe, e unirá-se à sua mulher. E os dois tornarão-se uma só carne. Você viu como é que é? E ali há juras, votos. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezai o meu nome e dizei, que temos desprezado nós o teu nome? Ainda questiono. Se o marido pergunta, ô querida, por favor, do quê? Do quê? O quê? Que Deus está reclamando. Ofereceis sobre o meu altar pão santo. É isso que está escrito aí? Pão imundo. Você sabe o que é pão imundo? Quando você mistura o santo
com o imundo, isso torna-se profano. Mistura o certo com o errado, isso torna-se profano, imundo. E era o que eles estavam oferecendo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? E ainda questionando Deus. Tá, mas e no que nós... E eu me perguntaria, será que muitas vezes eu vou me colocar no meio? Porque eu não sou melhor que ninguém. O pregador é o que mais apanha, muitas vezes. Será que muitas vezes nós nos enchemos de justificação e ainda queremos questionar Deus? E nós agindo errado, nossas maneiras, nosso desleixo, nosso relaxamento. E quando Deus nos cobra, ainda nós questionamos Deus. Tá, mas é muita exigência, Senhor. Por que trazeis animal cego para o sacrificares? O que nós viemos fazer? O que nós oferecemos? O que você está oferecendo para Deus? Olha, eu não vou no culto porque eu tenho coisa mais importante. O que você está oferecendo para Deus? Ou quando oferece? Como que é o teu... Por que é chamada a atenção? Ontem à noite nós falamos isso, né? Quando nós estamos em unidade. Então, o líder de cântico, vamos cantar? Todo mundo, vamos cantar. E pegamos junto. Vamos orar? Pegamos junto. Vamos ouvir a palavra? Todos no mesmo espírito. Flui ou não flui? Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? Faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta em outras palavras, vamos, ao teu príncipe, é o que está dizendo a Bíblia, ele teria agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha o conselho. Agora, pois, suplicais o favor de Deus, e Ele terá piedade de vós. Esses dias eu falava numa congregação ali, a sorte que eu não sou Deus. A sorte que você não é Deus. Porque Deus é misericordioso, é paciencioso mesmo, né? Tanta ignorância, nossa, tantas coisas. E ainda ele diz, pede, faz o seguinte, suplicai o favor, e eu terei piedade de vós. Com tudo isso, Ele nos quer perdoar, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos levantar, quer reconstruir, quer devolver aquilo que nós deixamos. Isso veio da vossa mão, aceitar a Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, presta atenção. É Deus, é real, é o chamamento que Deus está fazendo.
chegou num tal desleixo. E eu lembrei, irmão, de uma cena que aconteceu aqui esses dias. Não vou falar, você sabe. Muito sabe. Mas chegou num tal desleixo, um tal desimportar com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a casa de Deus, que Deus falou isso aqui, ó. Quem há entre vós, versículo 10, quem há entre vós que fecha as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar, e não tenha prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitareis da vossa mão a oblação? Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais quando dizeis a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, ela é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira. Que canseira. Tudo bem que estamos no final da tarde. De manhã todo mundo está com toda a energia, estamos no final da tarde, mas deixamos a canseira, a fadiga nos vencer? Tem que haver uma reação. Não é tempo de recreio, o profeta diz, em tempo de guerra não se lubrifica a arma. E eis que dizei que canseira. Ah, não vou ler a mensagem hoje, estou muito cansado. Trabalhei demais. Corri demais. Não vou orar. Ontem, irmãos, vocês não sabem o que é uma vigília. Muitos não sabem o que é uma vigília. É gostoso, maravilhoso. Nós estávamos em 10 pessoas. É uma cobrança. Se alguém diz, está cobrando, é uma cobrança. Porque alguém tem que cobrar. Eu quero chegar diante de Deus. Se eu fui incumbido de transmitir algo para vocês, eu quero chegar diante de Deus com minhas mãos limpas, minha consciência, que eu falei, eu avisei. Que canseira para orar. Igreja, aonde que está a unidade? Aonde que está o relacionamento com aquilo que é puro, que é verdadeiro? Aonde que está o envolvimento com as coisas de Deus? Porque o maior perigo que existe, você sabe o que é? Se nós não buscar, leia a mensagem de discernimento do Espírito, que você vai compreender melhor. O maior perigo é quando Deus nos abençoa. Você diz, sim, quando Deus abençoa, sim. Porque quando você não tem nada, você não tem um par de chinelo para pôr nos pés, não existe nenhum assaltante mirando você. Mas quando você é abençoado, que adquire algo de valor, aí você é vigiado pelo assaltante. E aí mora o perigo. Porque o diabo, ele é ladrão, não é o que a Bíblia diz? Ele é salteador. Mas ele não é bobo, ele vai roubar de quem não tem. Ele vai assaltar um mendigo, que lucro é o dele?
E você diz, graças a Deus, nós fomos abençoados, nós somos abençoados. É, muito bem, é bom isso. Mas aí mora um perigo. Você pode terminar o Malaquias em casa, como um tema de casa, que é muito bonito isso aqui. E volta lá para Apocalipse 2. Amém? Está tão fraquinho esse amém. Amém? A palavra de Deus é assim. Às vezes o remédio, para ser bom, ele tem que ser amargo, não é isso? O que faz efeito. Tem mel na rocha? Tem. Tem também. E daí você observa aqui tenho porém contra ti, no versículo 4, que deixasse a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Quer dizer, eles tinham, mas deixaram. Não é que eles não tinham, Deus não está reclamando. Porque Deus, o profeta diz, primeiro Deus deu para Abraão o quê? Um filho, né? Depois que ele deu o filho, o que ele fez? Ele pediu de volta. Ele nunca pediu para Abraão um filho sem primeiro dar. Ele nunca deu o amor, nunca deu a revelação, nunca cobrou de você a revelação, o amor, sem primeiro ele te dar. E ele está cobrando da igreja aqui. E vai observando as profundidades, isso que eu digo, irmãos. Nós lemos, mas muitas vezes não apertamos para sair o suprassumo, e isso nós temos que trazer para nós. Lembra-te, puxa na tua memória. Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Como era o teu primeiro amor? A bonança, o conforto, deixou as pessoas relaxadas. Porque antigamente, há 20 anos atrás, eu vou citar um exemplo nosso. Se tinha que ir numa reunião de pastores, ninguém pensava em comida. Ninguém pensava em dormir mal. O foco era lá ouvir a palavra de Deus. Hoje nós caímos, nós temos que ser realistas, num estado que quando se fala, alguém puxa fazer à frente de uma excursão, quando aparecer um candidato, a primeira coisa que ele pergunta, e o hotel é bom? Não é assim, irmãos? Vamos ser realistas. É assim ou não é? E o hotel é bom? Tem conforto? Eu não vou sofrer? Como é que as poltronas? Sendo que antigamente nós nunca andávamos em ônibus leito, com ar-condicionado. Era um convencional com 35 centímetros de espaço entre uma poltrona e a outra. Levemos multa por excesso de peso, porque os bagageiros do ônibus eram lotados de colchão, de coberta. E nós não perdíamos excursão, nós ia até Toledo, no Paraná. Irmãos com potinhos de galeto frito, para não tinha condição de pagar um galeto na estrada, porque eles exploram mesmo. Quantas vezes, irmã Ângela, a senhora fritou os galetinhos lá? Linguicinha, pedacinho de pão. E quando um não tinha muita coisa, o outro repartia com o outro. E não existia unidade, não existia o que tinha na igreja primitiva. Leia Atos capítulo 2, que eles eram unânimes, unidade. Aonde? Na oração, no partir do pão. E havia uma simplicidade de espírito entre eles. Não existia orgulho, não existia vaidade. Mas as bênçãos, irmão, sem medo de errar.
o espírito laodiceiano, que é a era que nós estamos. Abra a sua Bíblia aí, ó, 3:14. E ao sétimo, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, a sétima era. Escreve isso e diz amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E disse Deus: e eu sei as tuas obras. E Deus sabe as tuas obras. E Deus sabe as nossas obras. Que não és nem frio e nem quente. Tomara, disse Deus, que fosse frio ou fosse quente. Porque daí tinha um lado, né? Mas é morno. Mas assim, porque és morno e não és frio e nem quente, o que Deus faz? Vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, nós não somos uma denominação. Nós temos uma mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, que está preparando um povo para o arrebatamento. E ela exige, ela nos cobra. Porque Deus, Ele cobra dos seus. Leia Hebreus, eu creio que é o 10. Deus castiga, açoita tanto quanto Ele recebe por filho. Ele nos ama, mas Ele quer algo de nós. E porque não és frio e nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. E ó o estado que ela está agora. Como dizes, rico sou. E não é riqueza mesmo. Você sabe o que o profeta diz? Eu não estou lembrado se é na mensagem intermitente luz vermelha, do sinal da sua vinda. Mas é numa dessas mensagens aí, que ele diz que o maior desastre que a América sofreu foi quando ela recebeu os dons, os pentecostais, os dons. Porque eles se agarraram naquilo ali e esqueceram do resto. E chegaram a taxar uma doutrina que até hoje, ela grudou tanto que até hoje está existindo dentro do sistema denominacional aí, que quem não falar em língua não tem o Espírito Santo. Sendo que isso não é uma verdade. E o que eles fizeram? Relaxaram. O profeta diz que até então, eles passavam a noite inteira orando nos armazéns, nos celeiros. Não é isso que a mensagem diz? Mas depois que eles receberam os dons, eles esqueceram do resto. E caiu o desleixo, e hoje você vê o que está o sistema. Se vocês pudessem pagar alguém para orar no lugar deles. E oração é relacionamento, irmão. É conversa com Deus. É intimidade com Deus.
Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que te de mim, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio para que veja. Porque eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você viu que aqui é uma questão de iniciativa de você. Nós não podemos ter aquele linguajar denominacional, irmãos, que você prega a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você diz agora, eu acho que batizo esse fulano, e ele diz assim para ti, chega no final, se Deus falar comigo. E Deus falou, ele não prestou atenção. Deus não está falando contigo? É a palavra dele. Está falando comigo? E se alguém, isso aqui é questão de iniciativa, posicionamento, alguém abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E em todas as eras, se você ir lendo do capítulo 2 em diante, as 7 eras da igreja, você vai ver o elogio que Deus dá, a cobrança que Ele faz, e porque Ele é misericordioso, Ele chama o arrependimento e ainda faz promessa. E é o que vencer. No final de cada era você pode observar que mas há o que vencer. A questão é vencer. Amém? Vocês nós cantamos. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. É verdade? Porque às vezes nós estamos como Israel lá. Quero dar o pior de mim. Temos que analisar. Você sabia que você tem que dizimar até o seu tempo, se fosse observar? Bíblia? Deus te deu 24 horas, né? Por dia, um dia, resume em 24 horas. Onde que está o tempo de Deus? Porque a ciência, ela já estipulou 8 horas de trabalho. É isso? Nós trabalhamos mais porque pouco corremos atrás de dinheiro. Até 15, 16 horas às vezes, né? Mas está ali 8 horas por dia, não é isso? A ciência diz que se você dormir, você dormindo bem, você dorme mais 8. 1/3 da tua vida você dorme. 3 vezes 8, 24. Dessas 8 horas, 2 horas e 40, seria de quem? Irmãos, isso aqui é ser justo, não é verdade? Se nós observarmos. Alguém perguntaria, você faz isso? Não faço.
Preciso melhorar. É Bíblia ou não é, irmãos? É a palavra ou não é? Porque Deus está exigindo, se o Senhor, o fulano tem a honra dele, e a minha onde que está? Leia todo Malaquias de novo e vai deixa o suprassumo sair dali. Porque às vezes nós não estamos na denominação, nós não estamos lá. Ah, não, eu pertenço ali na Demétrio Arpino 511 no tabernáculo. Oh, coisa boa. E lá tem uma mensagem percursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. E nós não estamos na denominação. Graças a Deus por isso. Mas a denominação vai se tornando dentro de nós. Porque nós se denominamos. Por que ela é uma denominação? Porque é conceito de homem. É costumes, é intelecto. E nós interpretamos das nossas maneiras, muitas vezes, as mensagens. Bom, isso aqui eu vejo que é assim, eu penso que é assim. Não é assim. Deus falou, está falado. E se eu sou parte da noiva, você pode observar, o profeta diz que a Sara, ela dizia lá para o Abraão, de tanta reverência que ela tinha para com o seu esposo, ela o reverenciava como meu Senhor. Não é isso? Olha a reverência que ela tinha. Irmãos, nós estamos vivendo em Laodiceia. E nós temos que estar no centro. Nós não estamos nem por radicalismo, mas nem por liberalismo também. Existem espíritos aí, que tem atingido as pessoas do chamado machismo. Machismo. Ah, mas o machismo, nós somos contra o machismo. Mas e o feminismo? E se você olhar na história, o feminismo, ele é 10 vezes pior que o machismo. Porque o machismo é aquele negócio, não é certo, eu não estou dizendo que é certo, não quero que vocês interpretem assim. Porque o machismo é aquela coisa, aqui quem manda sou eu. Não é assim? Quem manda aqui sou eu. E às vezes nós temos que também ter porque tudo dentro de equilíbrio é que nem sal e açúcar, né? Dentro de um equilíbrio você tem que ter. Às vezes você tem que ter um pouco de macho em você, irmão. Não, o que eu estou dizendo não desse machismo, não é a questão no literal, eu estou dizendo na imposição do machismo. Aqui tem hora para dormir. Porque quem manda aqui sou eu ainda sou eu. Aqui tem hora para comer. Não é assim? Tem casa que é uma bagunça. Não sabe se é almoço, se é café, ou se é janta, ou é uma bagunça, uma coisa desordenada. E isso reflete no lado espiritual. Não tem hora para dormir, né? É uma bagunça total, não é assim? Aqui tem ordem. Quando eu sou o chefe aqui, tu tirou sua roupa, jovem, coloca no mínimo lá no balaio para lavar. Tem que ter também. Só que então você vê, o que eu estou falando aqui, que às vezes a questão da diferença entre o espírito feminista e o machista. O machista, esse que eu falei, o espírito, a linhagem espírito, ela não é certa. Mas ainda ela
preserva princípios. Com tudo aquela dureza, aquela rigidez, ainda ela mantém princípios. Agora, o espírito feminista, me desculpe, irmãs, porque vocês, eu creio que não são feministas. Vocês são cristãs. Exemplos. O espírito feminista descamba para a libertinagem. Para a sensualidade. Olha os movimentos feministas no Brasil. Uma passeata feminista. Primeira coisa é tirar a roupa, não é isso? Primeira coisa é tirar a roupa e escrever em seus corpos palavras obscenas. E assim vai. Sodoma e Gomorra, como se tornar? Tem até existe um filme sobre uma cidade, como é que é? Pompeia. Estava na mesma condição quando o Vesúvio soterrou ela. Mesma condição. Ela ia pulando. E o que predominou em Pompeia? Sodomia. Esse negócio feminista aí. Porque, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é assim, ó. Estamos falando sobre unidade. Não perca essa linha, eu já estou quase encerrando. Eu falei que precisa 10 horas, que isso aqui depois nós podíamos entrar, ir lá para Gênesis, e Babel, e vindo de novo para a Bíblia, nós entrar no Apocalipse. É muito grande isso aqui, mas simplesmente nós temos andando em águas rasas, os nossos cotidianos, as coisas que nós temos aqui no nosso dia a dia. E aonde que eu estava mesmo? Esse espírito feminista, irmãos, você pode observar qual é a maneira do espírito feminista. O machista é provedor, né? Olha aqui, ó. Quem paga a água aqui em casa? Sou eu, não é assim? Ele não deve fazer isso. Um homem cristão não deve fazer isso. Porque ele sabe que é sua obrigação. Ele é um provedor. Quem que paga a luz aqui em casa? Sou eu. Isso é o machista, né? Ele é provedor. Agora o espírito feminista é o pior. Você leu aquela mensagem do Moisés ali, como é que é uma das últimas que veio aí? Ensinamentos de Moisés? Você viu o espírito que atacou lá no Egito? Nada, irmãos, irmãs, nós temos que olhar os dois lados das coisas. Não é nada contra as mulheres trabalhar. Se necessita, trabalha. Precisa. Há uma necessidade. O tempo que nós estamos vivendo está tão difícil mesmo. Se não precisa, amém, você é uma privilegiada, mas se precisa, trabalha. Mas o que nós não podemos é entrar no espírito errado. Porque daí desestabiliza a unidade em casa, a unidade com as coisas de Deus, há um enfraquecimento. É isso que é a mensagem que quer passar. E daí o espírito feminista, o homem diz assim, ó, eu pago a luz, eu pago a água, eu pago o telefone, eu compro comida, eu faço isso. Ele é o provedor, né? E a mulher começa a trabalhar. Quando ela começa a trabalhar, isso aqui eu tenho visto e muito. Bom, eu tenho meu dinheiro. Não vai ajudar. Não somos um casal, não somos unidos, não é uma união aí? Vamos repartir as despesas também, né? É 2 em 1, então vamos. Tu come também, tu toma banho também. Né? Não, eu tenho meu dinheiro. E ali passa um individualismo. E é onde o diabo pega e começa, ó, inflamar e vai
É assim ou não é, irmãos? Isso aqui é o que acontece. Simplesmente nós estamos trazendo isso em câmera lenta, porque é as verdades, e os espíritos não moram, eles aconteceram e vieram vindo. Se a mulher ir na feira e comprar um salame, tá vendo? Aí, ó, com meu dinheiro. O homem vai lá e compra um boi, um porco, e enche o freezer, e não diz assim, ó, isso aqui é o meu dinheiro. Porque ele sabe que o que é dele é dela também. Mas o espírito feminista é esse que tem que se cuidar, ó. E isso inflama o quê? No homem? Qual é o homem que se sente elogiado quando a mulher chega e diz para ele, ó, tá vendo? Isso aqui é o meu dinheiro. Você se sente elogiado? Eu creio que não. Agora, quando ela vem e diz, querido, trabalhei, nós ganhamos tanto. Vamos somar junto aqui nossas entradas, e isso é o que um casal deve fazer. Vamos olhar aqui, querido, isso chama-se organização. Organização, porque também tem homem que não deixa a mulher participar. E é um problema também, porque o espírito machista. Vamos olhar aqui. Olha, entrou tanto, e ali eles unem o dinheirinho dele, o dinheirinho dela, e daí vão começar a somar. Entrou tanto meu, entrou tanto teu. Então, aqui não tem divisão, aqui é nosso. Não é assim? Aqui é nosso. Daí nós temos tanto de luz para pagar, temos tanto de gás para pagar, temos mercado, temos isso. Reparte os ganhos, mas também as percas. Fora disso aqui, irmãos, o que dá é problema. Não existe mais unidade daí entre o casal, existe a divisão. Pegue, olha no Google lá, nosso amigo. Sinônimos de unidade, o que é? Daqui lá na porta você vai ver. Sinônimos de unidade. E quando nós agimos dessa forma, as coisas vão se solidificando e não demos abertura, brecha, para o diabo entrar e começar a colocar discrepância para quebrar essa unidade. Poderia generalizar aqui unidade entre pais e filhos, que eu falei aqui do homem e da mulher, mas e aquele jovem que está na casa do pai? Ele não quer pagar nem o seu sabonete, ele compra. Ele toma banho e não quer comprar nem o seu sabonete. E ainda quer que o pai compre meia para ele. Quer que o pai compre cueca e ele vai lá e ganha seu 1.000 e poucos reais. Não, porque é a sua... eu já vi ainda jogar na cara, ó. É a sua obrigação enquanto eu estiver aqui. Será que é assim que a Bíblia ensina? Os princípios antigos, a gente trabalhava no interior. Qual é os irmãos mais velhos que poderiam levantar a mão aí? Não é assim, irmãos? A gente trabalhava na casa dos pais e ninguém ganhava salário. Fazia safra, o pai vendia, e daí o pai ia ver a necessidade daquele filho, e ninguém ficava ganhando. Esse negócio de mesada aí que apareceu, está mais encadeirada ultimamente que sai, né? Mesada foi o mundo moderno aí. E aquele filho trabalhava, enquanto ele estivesse na casa do pai, ele era subordinado, o pai ia lá, vendia os produtos e fazia o investimento no capital ali, ó. E ninguém teria, e o meu, aonde que está o meu? Não.
Agora, quando aquele filho casava, isso aí é real, não é, irmão? Isso aí. Quando aquele filho casava, então aquele pai dizia o seguinte, ó, eu vou te dar um começo para ti, então. Não é assim? Vou te dar um alqueire de terra lá. Não é assim, irmão Nelson? Vou te dar uma juntinha de boi, uma vaquinha. Não dava 10 vacas, não. Ele ensinava a pescar. Vou te dar uma junta de boi que você precisa para trabalhar. Vou te dar uma porquinha, não é assim? Te dar uma novilha, te dar um casal de galinha, não é assim? E olha que consideração aqueles filhos tinham para os pais. E não eram as famílias mais unidas que existiam? Não havia unidade? Irmão Brana conta a história de um pai que ele tinha, não sei, 10 filhos lá. E ele estava prestes para morrer. E aquela família sempre foi unida, trabalhando dessa forma. E quando ele estava ali para morrer, ele chama todos os seus filhos ao seu redor. E ele disse: meus filhos, cada um de vocês traga uma varinha. Quem que já leu isso? Cada um de vocês traga uma varinha, e eles trouxeram. E ele pegou uma daquelas varinhas e deu para um. Quebra. Pegou. Quebrou. Ele disse: tu viu como é tão fácil quando existe o individualismo? Esfacelar, de quebrar. Agora pegou todas aquelas varinhas de novo, uniu todas elas, fez um feixe e deu para um e disse: agora experimenta ver se você quebra isso. E ele lutou e lutou e lutou e não, pai, não consegui quebrar. Ele disse: assim é vocês. O dia que vocês se individualizar, vocês se quebram. Mas se vocês se manter unidos, ninguém vence vocês. E o profeta enfatiza, ele disse assim a igreja: quando nós estamos unidos só num espírito, numa só fé, como nós lemos Efésios 4:11, num só batismo, num só Senhor, num só profeta, num só pastor, numa só mensagem, não há demônio suficiente no inferno que possa nos vencer. Como eu falei ontem à noite, às vezes o que acontece, as curas não acontecem, os milagres não acontecem. Ah, mas é porque o pregador não tem unção. Não, é porque a igreja não está na unidade de espírito. Há muita divisão de espírito. É quando um vem pregar, nós temos que estar junto. Quando um vem cantar, nós estamos cantando junto. Quando o enfermo vem receber a oração pela enfermidade, aqui nós estamos lá no banco: Senhor, cura o meu irmão. O outro lá: Senhor, liberta o meu irmão. Senhor, expulsa essa enfermidade. E cada um assim, aí isso vai quebrando as atmosferas negativas. E aqueles espíritos perturbadores, eles vão se dissolvendo, vão correndo. Porque estamos unidos. E é o que precisamos, irmãos. É o que precisamos. Nos unir. Precisamos unir. Nós precisamos nos unir. Deus está nos chamando. Não é nós se unir só para risoto, ainda que seja bom. Mas se tem que arrancar um pé de grama do pátio, essa obra aqui ela é minha, é sua, é nossa. Há uma unidade aqui, cada um fazendo a sua parte, a coisa rende. Se é pegar um trabalho de evangelismo, nós vamos, eu sou responsável, porque eu sou a mensagem da hora, não é papel, não é letra. Precisamos.
Não deixar nenhum espírito faccioso, como eu falei ontem à noite, nenhum espírito político jogar discrepância ou tentar inferiorizar nossos irmãos. Mas nós sabemos que você é uma alma preciosa, eu sou uma alma preciosa, cada um foi comprado, lavado por um sangue precioso de Jesus Cristo. Quando nós chegarmos a esse ápice de conscientização, irmãos, vai ver que essas fadigas, essas canseiras, esses desinteresses, esses relaxamentos espirituais, eles serão banidos da nossa vida e nós teremos iniciativa. Se coloque de pé nessa noite. Você foi ajudado? Vou dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Deus é tão bom para nós, irmãos. Valorize as bênçãos que Ele tem te dado, que elas não sejam um laço, mas que elas sejam algo para, como aquele trampolim para você subir mais. O que Deus te dá, você use como um trampolim para subir mais. Você sabe o que é trampolim? É aquele negócio que fica na beira da piscina ali, né? Ou na beira da barragem lá. As pessoas. Aquilo ali você pisa em cima para se impulsionar para subir. Mas que leia as eras da igreja. Volta a ler as eras da igreja. E você vai ver o que aconteceu lá. E nós não podemos entrar no mesmo estado. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é terrível. Eu vou dizer o seguinte. Eu queria ter, sabe quantos anos hoje? Uns 100 anos. Que alguém chegasse e tivesse compaixão de mim, dizendo assim: o senhor está no finzinho da sua vida, né? Queria. Porque eu sei que a pressão é tão grande, sobre todas as pessoas, inclusive os mais novos, que têm mais energia, que têm mais força. Vamos orar? Quero que você faça uma oração a Deus. Agradeça a Ele nessa noite. E eu não vou fazer nenhuma chamada de altar. Mas se você... Onde você quer, está aí agora. Não precisa se identificar para mim, nem para a igreja, para o outro seu irmão. Mas onde você está agora aí? Você se identifica para Deus. Você pode dizer: Senhor, eu não sei, como diz aquela irmã, eu não sou o que eu deveria ser, mas eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor, eu quero melhorar. Peça para Deus ajudar você. Ele está aqui, ó, ele cobrou. Nós vimos em Malaquias, Ele cobrou. Nós vimos em Apocalipse, Ele cobrou. Ele elogiou, Ele cobrou, mas Ele fez promessa, e Ele está aqui nessa noite fazendo promessas para nós. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos motivar, Ele quer fazer um trabalho através de nós. Senhor Jesus, nosso Pai, o Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão grande, e nós tão miseráveis, tão pobres, indignos homens. E mesmo assim o Senhor, com toda a sua grandeza, toda a sua glória, mesmo assim o Senhor se inclina aos seus ouvidos para nos ouvir, Pai. Sua palavra diz que os seus ouvidos estão atentos às orações dos santos. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é sublime.
Me ajuda, Pai, eu sou tão miserável. Eu me considero, Senhor, o menor entre os menores. Ó Jesus Cristo, quando eu olho para mim mesmo, eu me envergonho de mim mesmo, Senhor. Em saber que eu poderia fazer mais e não faço. Mas eu preciso que o Senhor me anime. Que o Senhor me ajude. Que o Senhor restaure em mim, como o Senhor disse ali na era de Éfeso. Para voltar ao primeiro amor. Restaura em nós esse primeiro amor, esse primeiro interesse, a primeira dedicação. Restaura em nós, porque a sua mensagem, ela é restauradora. Jesus nos abençoa, abençoa essa igreja, esse povo. Nós não queremos ser um grupo de pessoas com pensamentos denominacionais, não. Mas nós queremos ser aquele grupo de pessoas que estão unidos sobre uma mensagem profética, a qual está nos preparando para a sua vinda, meu Deus. Jesus, me ajuda. Ajuda cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada pai, cada mãe, cada filho a ser melhor, meu Deus. Que não seja, Senhor, como um peso para nós servir a Ti, mas que nós o sirva com alegria, com dedicação em nossas vidas, Pai. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, meu Deus. Ajuda, Pai, nessa noite. Cura aquele que está enfermo. Liberta os oprimidos. Às vezes por espíritos, Pai, que vêm para perturbar, oprimir. Nós repreendemos no nome de Jesus Cristo nessa noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor conceda a libertação. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem poder para sarar um coração ferido. O Senhor tem poder para consertar os lares, as vidas, os casamentos. Pai, te pedimos pela misericórdia, faz isso para nós. Porque em nós mesmos não temos condição, meu Deus. Não damos conta. Obrigado, Deus.